Você está no canal Amador, tudo bem? Vamos falar dessa leitura aqui que eu achei muito interessante, chamado A Tolice da Inteligência Brasileira, do José Souza, né? E tem como subtítulo Ou Como o País se Deixa Manipular pela Elite. Esse é um livro catalogado como ciência política, né? E aqui nesse livro ele vai comentar um pouquinho sobre o papel da elite dentro da política brasileira, da sociedade brasileira, acho que como um todo, e como essa elite ela vai, de certa maneira, proposital ou não, manipular aquelas pessoas que estão abaixo dela, de forma que essa manipulação faça com que os seus privilégios, seus discursos sejam mantidos e perpetuados para além da história, né? Então, o que o Gessé faz aqui, ele pega toda uma abordagem teórica, né? Como ele começa ele faz toda uma linha do tempo para pontuar alguns detalhes a respeito da construção do Brasil, da construção política, social do Brasil, para mostrar indícios, mostrar fatores e fatos que levam a elite a agir dessa maneira e que isso ainda é muito evidente, visto que a gente está num clima de pandemia, né, em que atitudes político-sociais estão muito em voga. Então, leituras como essas tendem sempre a beneficiar qualquer tipo de leitor, né? Acho que vai abranger qualquer tipo de espectro aí, seja mais para a direita, mais para a esquerda, de modo a trazer um pouco de luz para esse tipo de discussão. Mais um motivo, mais um tema para a grande discussão sobre a política brasileira, principalmente agora em épocas de pandemia, não é mesmo? Então, ele vai falar como a condução do Estado e condução das pessoas, principalmente, se dá a respeito dessa longa história do Brasil em si, né? Então, vamos dizer, o Gessé de Souza, ele é um professor, né? Ele tem formação em Direito, tem mestrado em Sociologia, dentre outras. Então, ele estuda isso há muito tempo, ele tem vários livros já lançados. Esse é um dos, ou acho que o mais recente que também ficou muito em voga foi A Elite do Atraso, que eu ainda não li. E tem outros trocentos artigos que falam sobre esses estudos, sobre a posição dele, né? Aqui o que ele vai dizer, ele vai começar a falar um pouquinho sobre Weber, sobre Bourdieu, e assim ele vai traçando, pegando alguns pontos dos estudos desses filósofos sociais, lá na década de 19 para a década de 20 ainda, aliás, século 19 e século 20, para exemplificar um pouquinho como se deu essa construção, né? Em determinado momento aqui, ele vai citar um pouquinho de alguns autores que fazem parte do nosso acervo de sociologia aqui do país, né? Ele vai citar Gilberto Freire, ele vai citar Chico Buarque de Holanda, Sérgio, aliás, Chico Buarque cantor. Ele vai citar o Faoro, Roberto da Mata, né? Florestan Fernandes. Ele vai também abordar um pouquinho sobre o que Fernando Henrique Cardoso escreveu também em seus livros. Então, ou seja, ele vai fazer todo um compilado para que para mostrar basear um pouquinho da sua opinião a respeito do que ele imagina como um dos, se não o causador dessa propagação, dessa mentalidade que a elite brasileira causa na população mais baixa, na ralé, como ele diz aqui no próprio livro, né? Aqui ele comenta muito sobre, ele começa falando, né, como você for perceber em outras entrevistas dele também, ele comenta muito que a dimensão institucional no país é o que muitas das vezes, se não a maioria das vezes, comanda toda a população. A gente é pré-moldado, moldado pelas instituições. Ele comenta aqui na página 40 que uma das cegueiras principais da nossa percepção espontânea do mundo social é a não percepção da dimensão institucional, né? A vida cotidiana é comandada por instituições, são as expectativas, os estímulos e castigos institucionais que moldam nosso comportamento e nossas escolhas, ainda que, como as naturalizamos, como o nascer do sol ou o fato de termos dois braços ou duas pernas, não tenhamos consciência disso. Então, ele fala, né, que a gente vai agindo de uma maneira que
isso é passado para a gente pelas instituições e a gente acaba nem percebendo na maioria das vezes. Né? Quem exige de nós que sejamos disciplinadores de nossos filhos em nível inaudito na história, ainda que isso traga sofrimentos e traumas, é então o mercado capitalista competitivo, que impõe alto grau de disciplina e autocontrole para todo o trabalho bem-sucedido. Aqui ele dá como é que fala? Um exemplo de como, né, essas instituições ditam para a gente. E ele fala que uma das grandes instituições, ou se não a maior delas, que editou muito do nosso imaginário, da elite brasileira, tal como também da ralé, foi a escravidão. Né? A escravidão, por 300 anos, moldou e ainda molda, se a gente for ver, né? Todo o imaginário do brasileiro a respeito das classes sociais. E ele comenta que um dos principais pontos que essa instituição mudou, inclusive comenta aqui, ele comenta várias das outras suas obras também, nos seus artigos, como se for ver, é que essa instituição, a escravidão, ela pregou no país a indiferença ao ódio de classe, né? Se você for ver, desde a época da escravidão, o escravo era visto com ódio, indiferença do seu senhor. O que traz hoje para diferente que não há escravo nem senhor. A gente vê classe, a gente vê a elite com indiferença, com ódio, para com aquela classe mais baixa. E o grande agravante disso tudo é que esse ódio, essa indiferença é institucionalizada, né? Ela é permeada por leis aqui no país. Então, esse é um dos grandes diferenciais que ele coloca para hoje em dia, né, que dá seguimento aí a esse tipo de pensamento que a elite coloca no país. Sobre essa formação do país, né, em diversas áreas. Um deles é o Gilberto Freire, né? Ele escreveu o grande famoso Casa Grande Senzala. Eu li esse livro no ano passado, numa leitura conjunta do Carnal da Carmen. Vou deixar a playlist marcada lá no box de informação, em que o Gilberto Freire ele é muito criticado pela visão dele, que ele acha que o Brasil é uma democracia racial, né? Em que as democracias, aliás, em que as raças democraticamente eles estão em conjunto aqui dentro do país. A gente, de fato, não vê dessa maneira, né? Nunca houve democracia racial, senão de modo velado para um gringo ver, né? E ele comenta aqui, mais uma vez, que Gilberto Freire, além de trazer para o debate essa imagem da democracia racial no país, ele comenta, ele vai ali usar também para base para a ideia do mito nacional, né? Ele comenta que o mito nacional é uma historinha para adulto acreditar, que de fato tenha, né? Existe esse mito nacional, se bem que hoje em dia, né, a ideia do mito nacional está muito em alta, né? Vide o nosso presidente. Ele coloca também a imagem do homem cordial, ele coloca o brasileiro como um homem cordial, afetivo, e que essa afetividade pode sim levar ao fato de que, trazer essa cordialidade para dentro do âmbito político, para dentro do Estado, é um dos grandes motivos para a corrupção. Ele comenta que aqui, ó, na página 44, Freire inventa de fato a pré-modernidade como virtude, ainda que ambígua, e permite com isso o nascimento do orgulho brasileiro, ao construir e sistematizar a alta imagem pré-moderna do Brasil moderno. Freire confere contornos finais à tese de singularidade cultural brasileira. Né? A virtude da identidade nacional é, portanto, pragmática, pois serve a uma função fundamental como conto de fadas para adultos. Né? Ele coloca aqui, ó, o homem cordial não tem classe social, mesmo em um país tão desigual como o Brasil sempre foi. Ou seja, desde o início, essa noção esconde os conflitos sociais de toda a espécie e cria um homem genérico. Né? Mais para frente, ele vai comentar sobre Sérgio Buarque de Holanda, em que ele vai ali trazer algumas bases filosóficas, né, em que vai servir de apoio para o liberalismo conservador, né, que está muito em voga hoje em dia. Ele coloca 5
5 análises que dá para tirar da leitura de Sérgio Buarque de Holanda. A primeira se trata da idealização dos Estados Unidos como uma espécie de paraíso na Terra. Ele vai comentar muito dessa questão da dicotomia que há em olhar os Estados Unidos como o paraíso na Terra, o lugar onde a moralidade de fato é exercida, onde tudo parece ser exercido de maneira rápida e eficaz, como deve ser, e coloca o nosso país numa linha contrária disso. Ele coloca um país subdesenvolvido, muito corrupto, né? E em segundo lugar ele vai comentar o homem cordial brasileiro como um ser genérico, como a gente viu em Gilberto Freire, né? Portanto, ele coloca que isso é moralmente inferior, indigno de confiança e tendencialmente corrupto, ao contrário da visão que tem dos americanos dos Estados Unidos como um todo, como grandes racionalistas, moralistas e não corruptos, né? Ele coloca também que o mercado é virtuoso e o Estado demonizado. De certa maneira, essa visão que ele coloca, como já falei, da afetividade influenciando a moral do brasileiro, coloca como o Estado sendo passível disso, de ser corrupto devido a essa cordialidade. Em contrapartida, ele vai o quê? Elencar que o Estado, aliás, o mercado é o grande ásis da racionalidade que contrapõe a ideia de que o Estado, por ser corrupto, precisa da mão do mercado para que ele seja levantado de fato como ele deve ser. Na quarta posição, ele coloca que há um antiestatismo sobre a condução dos interesses de mercado do Estado de São Paulo. É justamente ligado à ideia da demonização, né? Você demoniza o Estado e faz com que o mercado sobressaia como a grande resolução para isso tudo, né? E em cima disso ele coloca que é a construção de uma ideologia antipopular, concebida como uma crítica ao populismo. Nessa parte ele fala que tudo que é popular é criticado, de fato é visto como algo negativo, pejorativo, né, se depender do caso. Então, portanto, né, há essa ideia de que tudo que é popular é visto como algo pejorativo. Em Raimundo Faoro, ele comenta, né, que o grande livro do Raimundo Faoro é chamado Os Donos do Poder. Ele comenta sobre o patrimonialismo brasileiro, né? O patrimonialismo que existe até hoje, se for parar para pensar, né, em que o público e o privado eles são usados ali em favor de favores pessoais, de necessidades pessoais, né? Então, o patrimonialismo sempre existiu no país, né, e sempre vai existir se não tiver uma mudança de mentalidade, né, em que esse patrimonialismo seja de fato visto, criticado e erradicado do pensamento brasileiro, né? A tese do livro do Faoro, Os Donos do Poder, é clara desde o início. Sua tarefa é demonstrar o caráter patrimonialista do Estado e, por extensão, de toda a sociedade brasileira. Como comentei, né? Nas poucas vezes em que se verificou historicamente qualquer população política com as demandas das classes populares estão sempre partindo do Estado. E de Roberto da Mata, ele comenta sobre a questão do jeitinho brasileiro, né? Em como o brasileiro criou-se um jeitinho para lidar com tudo que é necessário à vida dele, né? Aqui no meu no meu caderninho de anotações, eu coloquei aqui que ele vai também voltar para alguns conceitos que ele vai abordar muito no livro dele, chamado da ralé social, né? A ralé, ele coloca que a ralé está na base da pirâmide social, de modo ele coloca assim que as pessoas que estão nessa categoria estão dispostas a fazer tudo e não sobra tempo para eles estudarem e entender um pouco mais da sua condição. Então, a ralé social nada mais é que um grupo de pessoas, essa base da pirâmide social, mais uma vez a base que a gente estuda lá em história, né, que lá em cima está o rei, o clero, embaixo a burguesia. A ralé está lá embaixo dessa pirâmide e ele comenta que ela faz tudo para pelo menos manter o mínimo de dignidade, ter o mínimo de economia para sobreviver, enquanto a classe privilegiada usufrui do trabalho dela, né? E lhe sobra tempo para estudar a si mesmo e manter os grandes privilégios e fazer que esses privilégios sejam entendidos por grande parte dessa base social como naturais.
Aqui na página 232 ele comenta sobre isso. Ele fala: as classes de privilégio exploram esse exército de pessoas disponíveis a fazer tudo. Ele dá um exemplo aqui também de quem são a ralé social. O motoboy que entrega pizza, o lavador de carros, o trabalhador que carrega a mudança nas costas, a prostituta pobre que vende o corpo para sobreviver, ou o exército de serviçais domésticos que fazem comida e cuidam dos filhos da classe média e alta. Então ele coloca esse público, né, como a classe operária como um todo, como uma ralé social. E no final ele coloca uma frase bem importante que vale a pena frisar. Luta de classes não é apenas greve sindical ou revolução sangrenta nas ruas, como todos percebem. Acho que isso daí está como a ponta do iceberg. Ela é, antes de tudo, o exercício silencioso da exploração construída e consentida socialmente. É uma exploração que, mais uma vez, como ele bem comenta aqui, eu comentei também, é uma exploração consensual, né? Ela é construída, ela é mantida e consentida socialmente. Então, a luta de classes tem que ir de frente com essa naturalização da desigualdade social. Ele comenta que, através do economicismo, né, acho que ele comenta no capítulo, na parte 2 desse livro, em que naturaliza essas desigualdades sociais. Né? Não se deve ser naturalizada. Ela tem base, ela é mantida e é preciso ser estudada e confrontada. Né? E ele fala que esse exercício, por parte do grupo privilegiado, é um círculo vicioso em que eles estão a todo tempo construindo sua opinião e mantendo seus privilégios enquanto a ralé, preocupada em trabalhar, preocupada em ter o mínimo de dignidade, dinheiro, colocar pão na mesa, eles não estão preocupados nisso, né? E o que falta para atingir isso é o quê? O capital cultural. A grande classe privilegiada atinge esse capital cultural, fomenta ali a ideologia, faz com que a galera que está nessa base operária ralé entenda aquilo que eles são como algo naturalizado, que aconteceu do nada, mas na verdade não é. É uma construção social. E como construção social, ela pode ser revertida, né? Mas isso é uma coisa que é feito com muito trabalho, né? Muito trabalho. O ponto decisivo aqui é que os indivíduos são constituídos em seus limites e possibilidades na competição social, de modo muito distinto dependendo do seu ponto de partida de classe. Aqui ele comenta um pouco sobre meritocracia, né? As pessoas, elas tendem a sair de um ponto de largada diferente da uma das outras. Não há como pensar em meritocracia como algo que abrange todo mundo, se nem todo mundo não sai do mesmo ponto de partida. E ele comenta que as classes privilegiadas, elas têm ali esse tipo de ponto de partida mais à frente do que a classe operária, né? Enfim, gente, fica um livro aqui muito interessante. Eu acho que eu não tirei nem 70%, 60% do que eu pude tirar desse livro. O que eu posso dizer sobre a escrita do Gessé é que é uma escrita muito mais intrucada, né? Demorou um pouquinho para mim, por exemplo, engrenar na leitura, porque ele é muito prolixo, então ele escreve muito bem, né? Ele detalha, esmiuça as coisas muito bem. Ele coloca aqui um tempo cronológico muito aceitável. Ele começa com bases filosóficas lá no começo, com Weber, e depois vem trazendo um pouquinho, passando pelos grandes sociólogos que a gente teve na nossa literatura, em nossos estudos econômicos e científicos, como Gilberto Freire, né? O Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, para basear a crítica dele a respeito da nossa elite, desse pensamento que ela mantém e que as pessoas têm pessoas que infelizmente naturalizam esse tipo de pensamento. Então, ou seja, é um livro que você, com certeza, durante releituras, você vai tirar um acréscimo a mais, né? Fica aqui a leitura desse livro interessante, bom, né? E assim, atualíssimo também, né? Bom, se você gostou do vídeo, curta o canal, né? Se inscreva, tem vídeo toda semana e até a próxima.